Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Meu Deus do céu, chega domingo, chega o Natal e não chega o final da Libertadores, né? Quem comenta aí se você tá ansioso, porque é impressionante como que parece que a semana tava passando rápido. Chegou quarta, quinta, que parece que começou, né, pausar a parada, assim. Enfim, e todas as semanas até aqui passaram rápido. Chegou essa aqui, tá passando devagar, mas faz parte essa final única, ao meu ver, nessa questão de promoção do evento, da expectativa. É melhor, né? E claro, tem gente que não gosta, tem a questão de final única, não é todo mundo que pode ir, infelizmente, né? Quando você tem nos dois estádios, abre mais possibilidades, mas de qualquer forma, a questão da promoção do jogo é muito boa, né? Ajuda muito. E aí a gente tem algumas coisas para conversar sobre isso, porque o Abel agora em entrevista, né, aquela coletiva que tá rolando, entrevista ali numa zona mista e tal, tá rolando, ele falou sobre a permanência dele no Palmeiras, se ele fica ou não. Fica aqui nesse vídeo, porque o Abel soltou aí uma que é importante pra gente conversar. Tem Flamengo e Léo Dias. É a segunda vez que eu falo do Léo Dias esse ano nesse canal aqui, desculpa por isso, tá? Mas não é nem o Léo Dias em si, é um fato que eu queria trazer aqui que não dá pra deixar passar. Tem o Jorginho falando sobre a negociação dele com o Palmeiras, que a gente lembra, a gente noticiou aqui no canal dele sendo oferecido pro Palmeiras. E tem também um jornalista da ESPN... Eu vou falar pra vocês, é difícil ter consciência, noção básica das coisas, é difícil nesse mundo, né? Vamos começar com isso, mas antes deixa seu like, sua inscrição no canal, muito importante, tá? Mas, ó, a ESPN, eles têm aqui um programa aqui, ó, Puxeta ESPN, e o Dimas Coped, ele soltou essa fala aqui, ó. Dizer, falta de procura, mas o que? É preço, é logística, assim, é confiança? Claro que o preço influencia, mas claro também que teria gente suficiente com condição financeira de ir, mas aí é a vontade de cada um. O Palmeiras e o Flamengo disputaram o Mundial de Clubes esse ano, teve muita gente que gastou muito dinheiro para ir para os Estados Unidos, isso também influencia, mas eu, de verdade, aqui sentado, não sei explicar. Não sei explicar. É uma manifestação da torcida do Flamengo mais forte em questão de número para ir nessa final. E não é só o tamanho da torcida que explica, porque eu estava semana passada em Assunção, o Lanús é um clube de bairro e tinha mais torcida do Atlético, mas a diferença era muito pequena, assim. A torcida do Lanús foi um número muito bom e quase divide o estádio com o Atlético. Tava 55-45, tava um público bom. O do Palmeiras não vai ser isso. Eu acho decepcionante a quantidade de torcedores do Palmeiras, a quantidade que vai para Lima. E os motivos, acho que tem várias explicações. É preço, enfim, talvez motivação pelo momento do time. Só que eu acho que isso nem explica, porque pós 4-0 no LDU, acho que a torcida estava empolgada para comprar, para ir, né? Mas aí cada um tem sua visão. Não... É um descolamento da realidade do querido aí, né? Não vou aqui falar da pessoa, não conheço, né? Mas essa fala, tá? Essa fala dele é bem feliz. Ele ainda comparar com o Lanús. O Lanús é um time da Argentina viajar para Assunção, no Paraguai, né? A gente mostrou aqui um tempo atrás, uma semana atrás, eu acho, a questão da diferença no mapa de São Paulo, né, pro Peru, para Lima, né? E aí tudo bem, tá indo bastante gente do Flamengo. Lá em Montevidéu também foi, só que, não sei agora, acho que sim, mas lá em Montevidéu ficou muito clara a diferença da galera que foi, né? Porque a torcida do Palmeiras amassou a torcida do Flamengo cantando muito mais, e isso vindo de gente da organizada do Flamengo, já falou disso, tá? Não tô aqui querendo, só porque eu sou palmeirense, não. Teve gente da organizada do Flamengo que falou que a torcida do Palmeiras amassou os caras naquela oportunidade, porque tinha a galera, digamos assim, mais simples e tal. Não que a galera rica não cante, não é isso. Mas vocês sabem como que é o perfil de cada um. E já a galera do Flamengo, isso dito por flamenguistas, foi muito turista também, muito cara que tava indo aproveitar pra dar um rolê e pra ver a final também, assim, pra curtir. E aí sai algo no começo, tem várias questões aí. Mas já tinha acontecido isso em Montevidéu e tá acontecendo de novo. Aí ele falou também, né? São vários motivos. Agora, falar que é decepcionante, né? No mundo que a gente vive hoje, todas as dificuldades que a gente vive, financeira, de todo tipo, né? Teve Mundial no meio do ano. Eu acho muito bizarro o cara falar isso, enquanto a gente tem uma galera indo de busão, galera que tá acompanhando aí, o pessoal da Mancha Verde aí, inclusive contribuam lá na vaquinha pra eles, né, na festa, da final, que pode ajudar muito, porque, pô, eles
as caravanas vão ali, cada um por um país, e cada um tem um problema, né? Se não me engano, eu vi que na Bolívia teve problema do diesel lá, que não tem, tá numa escassez lá, então fica difícil, acabou ali no ônibus, tem até conseguir, demora. O outro eu vi que uma outra caravana não pôde parar na Argentina para comer, né, por causa da polícia, então os caras tiveram que ir direto, e aí você passa por frio, por calor. Então tem gente passando assim os maiores perrengues do mundo e o cara fala, é decepcionante. Essas coisas que me cansam um pouquinho no jornalismo esportivo brasileiro, sabe? Parece que os caras só querem uma manchete. Os caras não querem pensar, né, do porquê que tá acontecendo. Bem decepcionante essa fala, bem infeliz essa fala aí do senhor Dimas Coped. Decepcionante é realmente a gente ter uma final lá do outro lado do continente, enquanto os dois finalistas são daqui, tá ligado? Se fosse em Assunção, por exemplo, seria muito mais fácil. A galera ia de carro, ia de moto, sabe? Não dá nem pra comparar, tá? Não dá comparar com o do Lanús, pelo amor de Deus. E o que eu ia falar, né, já que falando de mídia... Léo Dias, cara, simplesmente o Léo Dias soltou aqui, né, não vou ler essa nota inteira, mas ele soltou que se o Flamengo for campeão, ele não vai divulgar aí traições, né, as farras dos jogadores do Flamengo, né, o Léo Dias aí que se declarou flamenguista, e eu só quis trazer isso aqui porque é engraçado que você ainda ouve flamenguista falando mal da imprensa, como se a imprensa não fosse toda contra o Flamengo. Como que você pode falar isso, cara? Que você vê... você vê TV aberta, você vê TV fechada, você vê o maior fofoqueiro do Brasil fechado com os caras. Sem falar de arbitragem, STJD, mas é impressionante, né, cara? Como tudo que gira em torno do Flamengo é um negócio meio sujo, meio... Não sei, cara, eu tô com velho... Eu não sei dizer que eu odeio mais o Flamengo que o Corinthians hoje, mas eu tô ficando com sérios problemas em relação ao Flamengo, viu? Eu sei que tem gente que odeia mais, especialmente quem mora, assim, em um lugar que tem muito flamenguista, fala que os caras são muito suportáveis, então acho que morar perto facilita você gostar menos do time, né? Eu cresci no meio de corintiano, de São Paulino, então já tem a rivalidade local e já tem isso. Mas flamenguista realmente é difícil, né? Então, pra vocês verem, os caras têm toda a mídia aí aparelhada e mais um fofoqueiro, uma grande... Inclusive, cara, ó, collab com o Paparazzo Rubro-Negro, não vai achando que é fraco. O Paparazzo Rubro-Negro, esse nome dele não é só por apelido, sei lá. É porque ele realmente foi um paparazzo, tá? Ele realmente tirou fotos de famosos por uma época e tal. Então ele tem uma certa amizade aí com o Léo Dias. É cômico, né? Seria cômico se não fosse trágico. Eu quero trazer pra vocês aqui, ó, um recado do nosso parceiro KTO pra final da Libertadores, tá? Final da Libertadores aí, e dá pra você ganhar até 2 vezes na KTO, tá? Pra participar é fácil, QR Code aqui na tela ou link fixado no comentário. Você vai até a aba promoções e procura por ganhe 2 vezes na final da Liberta. E aí você clica em aceito participar e você faz uma aposta de R$25 ou mais com odds mínimas de 2.0, tá? A aposta pode ser feita antes do início da partida ou ao vivo entre Palmeiras e Flamengo, tá? Então fica atento com isso. Se a sua aposta bater, além do prêmio, você ainda ganha R$25 em apostas grátis. Lembrando sempre jogar com responsabilidade, apenas para maiores de 18 anos, a KTO é uma casa regulamentada no Brasil, tá? E aí, eu já dei essa dica para vocês, fiquem atentos lá no nosso Insta, que sempre tem ali algumas combinações aí que o pessoal faz, que a gente divulga lá. Então é bom para vocês aproveitarem, beleza? Aí, recadinho da KTO. Mas vamos falar agora de coisa séria em relação ao Flamengo. Que eu achei legal aqui, mais para esclarecer, que o Jorginho falou sobre a questão da negociação que teve com o Palmeiras, né? Porque ele realmente negociou com o Palmeiras, foi oferecido, a gente trouxe por aqui, e agora ele falou como que funcionou essa negociação, tá? Aqui o pessoal do GE postou, vou deixar só o áudio para vocês. Teve uma conversa... São muitas coisas nos bastidores, né? A primeira coisa era como é que eu ia... digamos, sair do Arsenal, porque eu tinha um contrato lá com eles ainda, então... Teve uma... Como é que eu ia, digamos, sair do Arsenal, porque eu tinha um contrato lá com eles ainda, então... Obviamente que conversei com o Palmeiras, como teve conversa com outras equipes, então... não tem um porquê porquê lá, porquê não aqui, então as negociações elas vão passando e você conversa com outras equipes e no fim você chega a uma decisão. Então ele deu a entender que não foi nada, tipo assim, escolhi o Flamengo ao invés do Palmeiras, né, porque
dá essa impressão, né? Mas o que a gente lembra realmente é que o Palmeiras, que ele foi oferecido e o Palmeiras meio que não fez tanta força para trazer ele. Realmente foi lá, viu a questão, salário e tal, como tirar lá do Arsenal, talvez não tenha agradado tanto. E é importante lembrar, o Palmeiras nesse meio tempo estava muito interessado no Andrés. Porque teve o Andrés, teve a novela do Andrés, não deu certo, aí o Jorginho foi oferecido, aí começou a temporada, depois no meio do ano veio, né, a negociação com o Andrés, e aí acredito que não era financeiramente saudável trazer os dois, e talvez até mesmo, como ele falou, ele olhar, né, as condições, talvez ele com o Andrés disputariam posição, ele lá no Flamengo, ele é titular absoluto, né? Então, assim, eu acho que é mais... Eu trouxe isso aqui mais pra esclarecer. Joga muito, cara. O Jorginho joga muito. É um jogador que é horrível ter como adversário, porque ele irrita muito, né? Ele tem uma liderança ali, ele provoca também. Pênalti, pelo amor de Deus, você vê a qualidade que ele é batendo pênalti. Então, é um baita jogador. Mas eu acho que o Palmeiras, em relação a assim, Jorginho e Andrés, eu acho que o Jorginho tem algumas vantagens em relação ao Andrés, o Andrés tem outras. Mas eu acho que tá meio que equiparado, tá? Eu acho que o Jorginho tem mais, talvez mais rodagem, uma carreira mais bem sucedida em relação a títulos, isso sem dúvida, né? Mas eu acho que não é exatamente um problema, porque eu acho que não teria os dois. Aí você pode me falar, pô, preferi o Jorginho que o André, beleza. Aí, questão de gosto. Mas eu falo assim, ter o Andrés e ter o Jorginho eu acho meio difícil. Eu acho que inclusive até pro jogador escolher vir, entende? Eu acho que isso seria mais difícil. Mas eu espero que essa maturidade toda, essa experiência toda do Jorginho não interfira na final, porque no jogo no Maracanã, no Brasileirão, interferiu, né? Fora a arbitragem, a gente sabe o que aconteceu, mas em relação a tudo que ali, o domínio do meio campo do Flamengo passou muito por ele, né? Teve o Arrascaeta fazendo um jogo muito bom, Pedro, mas o Jorginho é um cara que se ficasse fora da final, acho que o Flamengo poderia lamentar bastante também. Ele teve uma lesão ali meio perto, né? Agora retornou, já voltou a jogar. Mas se ele tivesse ficado fora da final, não sei se era tão ruim quanto o Pedro. Talvez também. É que o Pedro acabou com o jogo contra a gente, né? Mas o Jorginho também, ele é importante pra caramba ali, né? Porque o Pulgar é o pitbull, né? É o cara da porrada ali, da marcação. O Jorginho é o cérebro da parada. Então o Palmeiras que fique atento com ele, que eu não tô afim de tomar gol do Jorginho. Vamos para Abel Ferreira? Senhor Abel Ferreira, será o nosso Alex Ferguson? Ele foi perguntado aí, né, sobre a permanência dele, e a Leila tinha falado ontem que independente do resultado da Libertadores, ele ficaria. Só que a Leila teve aquela fala ali, meio que contradizendo o próprio Abel em relação à arbitragem, né, falando, pô, é incompetência nossa, não é culpa da arbitragem e tal, mas agora o Abel apareceu aí para falar com o pessoal do Globo Esporte e soltou essa aí, ó. Quero-vos dizer a vocês, alguns não me conhecem, que a minha palavra vale mais que uma assinatura e eu não precisei de assinar em janeiro ou dezembro para dizer que tenho que continuar no Palmeiras. Eu acho que as pessoas, quem quer entender que eu sou diferente, porque se eu sou diferente eu já podia ter saído há muito tempo do Palmeiras, há muito tempo. Já houve clubes que pagaram inicialmente 4 milhões de euros, já havia clubes que pagaram 10 milhões de euros e eu decidi ficar. Decidi ficar por duas razões. Pelo Palmeiras e pela minha família. E eu quis dizer à Presidente, como ela já disse várias vezes publicamente, que queria que eu ficasse, não tenho problema nenhum em dizer-vos a vocês, disse-lhe da minha boca, não preciso ter papel nenhum assinado. Eu vou continuar no Palmeiras, ponto. Não preciso ter um papel assinado porque ela sabe quem eu sou, eu sei quem ela é e, portanto, não precisamos de... Acho que pelos 5 anos de relação que temos, eu disse isso, não preciso de contrato para dizer que continuo ou não continuo o Palmeiras, está bem? Daria para dizer que em 2026 o plano de Abel é estar no Palmeiras? Eu acho que sou claro naquilo que eu estou a dizer. Já vos disse que costumo muito ver a minha filha sair, mas nós rapidamente nos adaptamos. A minha família gosta muito de estar aqui, a minha esposa gosta de estar aqui e eu gosto de estar no Palmeiras, gosto das pessoas que estão no Palmeiras, gosto da equipa que eu construí. Se vocês prestarem atenção, houve muito, quando eu cheguei, construímos algo juntos, tivemos que reformular, continuamos a ganhar e acho que neste momento, quando tivermos todos os jogadores disponíveis, com os lesionados e tudo,
é o plantel que eu sempre vos disse que queria ter e agora que o construímos, que eu também construí, que tem o meu ADN, que tem a minha marca. Vou querer continuar aqui sim com a nossa presidente e com os nossos jogadores e com o nosso diretor. E um ponto importante que ele fala no final também, né? O plantel, o elenco, a gente já falou sobre isso. Talvez esse investimento todo pese muito para ele ficar, porque ele realmente não tinha tido o elenco que ele queria até então. E agora que ele teve, foi no ano de reformulação. Então muita gente chegou no meio do ano, muita gente foi embora. Ele ficando para 2026, ele tem esse elenco desde o começo do ano para poder trabalhar. E aí é diferente, né? Aí realmente as coisas mudam, que você tem mais tempo para entrosar, você tem mais tempo para preparar o time. A permanência, eu acho que pelo menos para 2026 é o ideal. Acredito que a Leila vai tentar até 2027, como ela já disse, que é por causa do mandato dela, né, no final do mandato dela, mas ele garantindo aí a permanência, eu achei isso importante, cara. Eu sei, tem muita gente que é fora Abel, tem muita gente que não quer, mas hoje, cara, olhando pro mercado, o único cara que eu gosto, que eu imagino assim, substituindo o Abel é o Arthur Jorge. O Arthur Jorge pode ser uma situação talvez para os próximos anos aí, tá, mas por enquanto eu não consigo ver, então... Claro, tem que ver a questão do interesse, tá? Mas me parece que o Abel quer realmente ficar. A filha dele que ele menciona, né? Ela foi estudar lá em Portugal e eles são bem unidos, né? Dá pra ver que a família... Ele tá sempre falando da família e tal. Nas oportunidades que elas apareceram, a gente viu que tem uma união muito legal, uma relação muito legal. Mas, né? Eles já como ele falou, já se adaptaram com ela lá em Portugal e eles por aqui, né? Daqui a pouco tem férias e tal, dá pra matar a saudade. Mas é isso, o Abel garantiu a permanência, a Leila já tinha falado ontem, independente do resultado da Libertadores, eu acho que, seria muito legal ganhar a Libertadores esse ano, não tenho o que falar, mas eu acho que o ano que vem é muito promissor. Com o elenco já pronto, talvez até com alguns reforços pontuais ainda, e com alguns retornos aí, o próprio Lucas Evangelista, né, o Paulinho, nem se fala. Então eu acho que o ano que vem realmente é muito promissor, e eu acho que o Abel quer ver isso, né, ele quer estar com esse elenco completo, estando aqui, né? Tipo, ele montou o elenco, assim, ele pediu alguns jogadores, aí na hora que vai aproveitar o ano inteiro, ele vai sair. Então, realmente, era muito difícil. Então, Abel aí praticamente cravando a permanência e a gente vai esperar. Acredito eu que depois da final, eles possam fazer alguma divulgação oficial aí e a gente aparece por aqui também. Beleza? Deixa a sua inscrição no canal, seu comentário, seu like é muito importante. Tamo junto.